Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta noite realizando mais um culto de louvor ao Senhor, o qual está, este culto é um culto de ensinamento, é um culto de doutrina, o qual Deus vai falar ao seu coração. Creio eu que Deus já está nesse lugar, assim como também Deus está onde você está, na sua casa, no local em que você se encontra. Sei que Deus tem uma palavra para você. Todos se coloquem de pé, por favor, e vamos agora orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor Jesus. Pai eterno, adentramos em Tua presença, Te glorificamos, ó Deus, pelo que Tu és, Te exaltamos, ó Deus, pelo que Tu és. Assim, Senhor, na beleza da Tua santidade, Te glorificamos. Tu és tudo para nós, e sem Ti, Senhor, nada somos. Nem estaríamos aqui, Senhor Deus, se não fosse através da Tua misericórdia e da Tua bondade, Senhor, para conosco. Não somos merecedores, ó Deus, mas pela Tua graça, ó Senhor, que nos alcançou. Aqui estamos para assim, Senhor, sermos gratos a Ti por tudo que Tu tens realizado durante esse dia, pelos Teus feitos nas nossas vidas. Assim, Pai eterno, nós Te agradecemos. Toma, Senhor Deus, a direção deste culto e faz o Teu querer, Senhor, durante os louvores e durante o período da Tua palavra, que tenha o poder, Senhor, assim, de penetrar entre juntas e medulas e conhecer e saber e discernir as intenções do homem. Assim, Pai eterno, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino 58 da harpa cristã, e quero convidar você que está aí na sua casa, glória a Deus, a também cultuar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 58 da harpa cristã. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Não temas contigo, eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os rios mais altos, e os
pela presença de Deus entre nós. Glória a Jesus. Chegado o pastor José, glorificamos a Deus, glória a Deus, aleluias. E nós vamos dar continuidade, louvando o Senhor com o hino 33. Glória a Jesus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida de Jesus, obras em mim que nunca me desvie, pede Senhor a minha vida em luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém, glória a Deus. Eu acho que a gente ia cantar um outro hino, né? É isso mesmo. Enfim, Deus nos direcionou a cantarmos esse. Quero convidar a todos para se colocar de pé, e nós vamos agora lermos a palavra do Senhor, que se encontra em Josué, no capítulo 7. Enquanto os irmãos procuram, nós já lemos o livro de Josué, no capítulo 6, e agora estamos lendo o capítulo 7. Aliás, vamos ler o capítulo 7. Glória a Deus. E o versículo 18 ao 26. Glória a Deus. Vamos ler então o versículo 17. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glórias ao Senhor Deus de Israel, e faço confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos,
cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a punha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Amém, querida igreja? Vamos orar. Quero convidar o pastor José, glória a Deus, para orar ao Senhor, agradecendo por a palavra lida nesta noite. Glória a Jesus. Graças a Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Deus eterno, Pai, santo e querido, Criador do céu e da terra, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, por esta maravilhosa palavra, ó Deus, lida nesta noite, ó Deus, como forma, ó Deus, de nos ensinar, ó Deus, de nos direcionar em tua presença, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a mesma nos diz, Senhor, que os teus olhos, ó Deus, nos veem. Aonde quer que estivermos, ó Deus, nada podemos ocultar dos teus olhos, da tua santa presença. Tudo está vendo o Senhor, meu Deus. Enche os nossos corações de fidelidade, Pai, de amor e de justiça, Pai. Tira a cobiça, Senhor, a ganância. Tira, Senhor, a inveja. Tira tudo, ó Deus, quanto não provém do teu altar, Pai. E que os nossos corações, ó Deus, sejam fiéis a Ti, Pai. Puro seja o nosso entendimento, os nossos lábios, os nossos feitos, para que o Senhor possa assim se agradar, Senhor, das nossas obras, de nossas atitudes, Senhor. Obrigado pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Nos desperta conforme a Tua vontade. Assim nós te oramos, ó Deus, agradecidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Vamos ouvir agora o Ministério do Louvor, adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. E onde Ele está, o Espírito de Deus onde está. Então aí há liberdade. E nós temos a liberdade de glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ministério Voz Poder da Maria Igreja com Pai do Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje o direcionamento que Deus nos deu para agradecer a Ele é relacionado à fé que temos depositado no Deus invisível. Porque independente de qualquer coisa, nós podemos conquistar tudo o que foi planejado em nós por Deus se tivermos fé. Então essa é a mensagem do Ministério do Louvor, a mensagem que Deus direcionou a nós para os nossos corações. Possamos manter a nossa fé firme, porque é através dela que conseguiremos vencer todas as muralhas. Amém?
nós estamos com o nosso coração preparados, animados, alegres, para dar o nosso melhor para Deus, para louvarmos a Deus, para adorarmos a Deus como se fosse o último dia e a última oportunidade que Deus nos dá, sabe? Louvar a Deus, cantar hinos de louvor ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. E isso, Senhor, e isso com certeza o Senhor se agrada quando nós apresentamos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e nós expressamos a nossa alegria de estarmos com Cristo, ao meio de tantas as angústias e as aflições que nos cercam, há tantos problemas que nos cercam, ainda temos forças para com toda alegria expressarmos o Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece, é a nossa força, e é essa razão que nós temos para caminhar dar mais um passo e caminhar rumo à nossa vitória. Vamos agora orar ao nosso Deus, aos irmãos que trouxeram seus dízimos, aos irmãos que vão ofertar agora. Esse é o momento que nós vamos agradecer a Deus também com os nossos dízimos, nossas ofertas ao nosso Deus. Quero convidar a todos para fazermos uma oração ao nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. E Deus vai receber de você a sua oferta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresento a cada um dos teus servos que estão aqui, ó Deus eterno, aos dizimistas, ó Senhor, possam ser abençoados mais e mais por Ti. Recebe, Senhor Deus, a oferta, recebe, Senhor, os dízimos, ó Senhor, para que assim tenhamos só mais autoridade, Senhor, para repreender o devorador, e ele jamais chegará na nossa casa, jamais vai administrar por nós. Ó Senhor, nós somos gratos por todos que estão aqui e irão ofertar, e aqueles que não podem, Senhor, aleluias, estão agora, Senhor, nas suas casas, pensando, gostaria de estar na tua casa, Senhor, aleluias, mas assim, Deus, tu sabes todas as coisas, faz prosperar os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Todos irmos juntos, amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa amada irmã Larinha louvando o nome do Senhor Jesus. Enquanto ela está vindo, glória a Deus, com alegria, vamos glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Toda honra, toda glória seja dada para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você já provou da bondade de Deus esta noite? Você já provou da bondade de Deus para conosco durante esse dia? Se você já provou, olha que coisa linda que Deus está nos dando. Aleluia, o ar, o sol que brilhou durante o dia, a chuva que cai nesse momento, e estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, fará por nós, está fazendo agora. Vamos ouvir a nossa amada irmã louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salve a Deus com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui nesta noite, para louvar e agradecer ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E antes de louvar, eu quero deixar para a sua meditação em Provérbios 16, do primeiro em diante, que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos de um homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos.
Deus ouve o teu gemido. Ei, Deus tem uma palavra para você. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Levanta tua mão e recebe nesta noite. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Sabe por quê? Porque vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Essa luta ela vai passar. O Senhor está contigo e não te esqueceu. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Ei, filho, ei, filha, enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Porque vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Vai Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos agora falar da palavra de Deus. Nesse momento tão maravilhoso, eu sei que nenhuma tempestade ela dura para sempre. Ela tem o seu período que arrebenta tudo, que balança o barco de um lado para o outro, faz que muitas vezes entre em naufrágio muitas embarcações.
mas essa tempestade vai passar, como a nossa irmã acabou de cantar. Momentos na nossa vida que parece que não há solução, que não tem mais jeito, parece que perdemos a direção ao meio da tempestade. E me faz lembrar do momento que os discípulos estavam aterrorizados com a tempestade pela madrugada. Durante o dia a gente ainda vê as ondas do mar, a gente ainda vê alguma coisa, mas pela madrugada, na extrema escuridão, é uma noite de terror, é uma noite de perturbação, é uma noite de tristeza, é uma noite de medo, é uma noite de angústia. Mas quando eles lembraram, Jesus estava no barco, na polpa do barco dormindo. Oh glória! Essa tempestade faço lembrar novamente, ela vai passar em nome de Jesus. Não desanime. Quero com muita alegria trazer a mensagem da parte de Deus para os nossos corações, e aos que têm as suas Bíblias, por favor, vão acompanhando para nós aprendermos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Josué capítulo 7, versículo 18, versículo 19, até o versículo 26, em que nós fizemos a leitura oficial dessa noite. E quando eu estava meditando nesse texto há alguns dias, e o Senhor falou ao meu coração, lendo essa palavra para transmitir para a igreja, sobre um personagem que se chama Acã. E nesse texto nós vamos tirar um exemplo muito grande de que com Deus não pode brincar. Com a ordem divina não se pode brincar. A ordem divina é obedecer. A ordem de Deus é para que nós, quando Ele dá uma ordenança, é para que nós venhamos a obedecer. Claro, pelo nosso livre-arbítrio, nós tomamos outras direções. E todas as vezes que tomamos outras direções, nós acabamos sofrendo as consequências dos nossos erros, que chamamos de desobediência à ordem de Deus. E aí nós presenciamos o seguinte: a semana passada, em que nós lemos sobre destruindo muralhas e conquistando vitórias, glória a Deus, aprendemos através da história de Josué, um homem de Deus, um homem que foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. E agora Josué, ele tem duas experiências no início da sua liderança. Ele tem agora uma experiência de passar no Rio Jordão ainda cheio, glória a Deus, e um milagre acontecer para que aquela multidão de pessoas passe a terra seca, aquele Rio Jordão. Uma experiência maravilhosa para Josué, quando Deus, ele fala: não te deixarei, não te abandonarei, eu estou contigo. Então o primeiro milagre aconteceu na vida de Josué. O segundo milagre é quando ele vê que é exatamente algo impossível, assim como o Rio Jordão, também como a cidade de Jericó, algo impossível, uma cidade impenetrável, mas aí com a presença de Deus, com a instrução de Deus, Josué acaba com o grito, uma vez que os sacerdotes e uma vez que o povo rodeou aquela cidade no sexto dia, no sétimo dia 7 vezes, e aí eles clamaram, gritaram, e aquelas muralhas caíram por terra. Deus, aliás, Josué viu a mão de Deus sobrenatural agindo, aliás, no impossível, e agora Josué passa a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E aí ver esse milagre maravilhoso
e viu que a presença de Deus realmente estava com Josué. Mas logo depois que a cidade de Jericó ela é destruída, Josué deu ordem ao povo para que, ao saquear ali aquela cidade, não tomasse os seus utensílios, não pegasse para si nenhum utensílio, porque os utensílios de ouro, de prata, seria levado para a casa do Senhor e para os sacerdotes. Então, a cidade de Jericó, apesar de ter muitos tesouros, pastor, muitos utensílios de ouro, muita prata, muitos bens valiosos, todos eles eram levados para a casa do Senhor. Glória a Deus. Mas teve um homem que desobedeceu essa ordem do líder. Teve um homem no meio de milhares que desobedeceu esse líder chamado Josué. Desobedeceu essa ordem. E era a cidade de Jericó, uma cidade indestruível, mas assim como Josué disse assim para o povo: aquele que pegar os utensílios para vocês ou para si próprio será anátema, será amaldiçoado. A cidade que estava sendo prevista, que nós lemos no capítulo 7, diz a Bíblia no versículo 1. Agora nós vamos entrar nessa história de Acã. Quando Josué ele via alguns homens para espiar essa cidade chamada Ai. Glória a Deus. A cidade Ai era uma cidade pequena, fortificada, pequena e fortificada, que ficava na região noroeste de Jericó. Ora, a Bíblia diz no versículo 1: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uma das coisas que nos separa da presença de Deus é exatamente a desobediência. Nos separa da presença do Senhor. Josué agora envia alguns homens como espia para a cidade de Ai. No versículo 2 diz assim: enquanto pôs Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Mas tem uma coisa interessante, irmãos, onde Josué, pastor José, cometeu um erro, e esse erro foi um erro fatal. No primeiro milagre, antes de passar o Rio Jordão, Deus fala com Josué, ele consulta Deus, Deus dá uma estratégia, é verdade? Sim. No grande milagre, na destruição da cidade de Jericó, Josué fala com Deus, e Deus dá uma nova estratégia, como entrar naquela cidade. Mas, para vencer os inimigos e entrar em batalha da cidade de Ai, ele envia os espias, fez certo, espiou ali aquela cidade, viu, e chegaram trazendo um relatório. E aí Josué subestimou aquele povo da cidade de Ai. E aqueles espias subestimaram aqueles homens valentes da cidade de Ai. E o que aconteceu? Aconteceu que Josué não consulta Deus para entrar em batalha,
confiou no resultado positivo dos espias, no versículo 3, parte B, quando diz assim: subam alguns 2.000, não suba todo o povo, suba alguns 2.000 e 3.000 homens, aferiai, não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Em outras palavras, penso eu, ali, ora, se Deus nos deu a cidade de Jericó impenetrável, se Deus fez esse milagre, claro que Deus está conosco. Então não precisa nós consultarmos a Deus. São poucos homens, a cidade é pequena, não precisa então. E aí onde que está a questão? São poucos os nossos inimigos. A questão é que Deus já estava irado com Israel. A questão é que se Josué, pastor, tivesse consultado a Deus, Deus tinha dito para ele: não vai com poucos homens. Deus tinha dado a instrução para Josué: não faz assim, vai por ali, espera, não leva tantas pessoas, ou leva outras pessoas. Deus enviaria a instrução para o líder, mas ele confiou agora no resultado, confiou nos seus espias e confiou na sua própria força. E aí onde que causou a decepção? O pecado já estava no meio da congregação, a ira de Deus já estava no meio do povo. E aí, queridos irmãos, nós observamos uma coisa importante, é que o Deus que estava irado, que estava ali, triste, aborrecido por um homem, ou com um homem, e através da não consulta a ele permite. Tem coisas que Deus faz na sua vida. Você recebe um milagre, uma bênção de Deus, diz: olha, Deus está comigo. E aí você passa a receber o segundo ou terceiro milagre, Deus está comigo. Ou Deus passa a lhe usar, Deus está comigo. E aí chega uma ocasião que você não consulta mais a Deus. Tem uma ocasião que são inimigos severos, inimigos destruidores, mas não precisa consultar a Deus. Tem guerras que nós enfrentamos na nossa vida, que essa guerra eu mesmo sei vencer, eu posso vencer. Então não precisa consultar a Deus. Em outras palavras, nós não buscamos mais a Deus, não buscamos mais a orientação de Deus. Somos levados pelo que as pessoas falam, pelo que outras pessoas falam. E quando nós precisamos consultar a Deus, vai para tal lugar, outras pessoas falam, fala isso, diz isso, vem para cá. E aí você precisa consultar a Deus. Deus sempre tem a resposta certa para te dar e uma estratégia certa para você vencer os seus inimigos. Glória a Deus. Penso eu, esses inimigos que estão aí são fichinha. Se nós vencemos os piores inimigos, Deus estava conosco, não precisa levar tantos homens, Josué. Leva só uns poucos homens. Mas a Bíblia diz, no versículo 4, assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Ora, irmãos, todo o povo ali, os cananeus, eles sabiam da grandeza do Deus poderoso. Todos os inimigos de Israel sabiam que Israel era um povo poderoso, era um povo de guerra, e que Deus estava com eles. Agora observamos uma coisa: a questão é que Deus já estava irado. Volto a dizer, quando Deus ele está aparentemente, as pessoas acham que Deus está com ele,
quando Deus não está. Há pessoas que profetizam, há pessoas que pregam, as pessoas que cantam, as pessoas louvam a Deus, mas estão no pecado, estão desobedecendo a Deus, não oram mais, não se consagram mais, não buscam mais a presença de Deus, e acha porque tem tanto tempo de crente, e acha porque fez um curso teológico, e acha porque fez um bacharelado, acha que é um grande cantor, a fama já tomou conta, acha que é um grande pregador, não precisa mais consultar a Deus. Temos um exemplo agora recente de um grande pregador, mas que não tinha mais forças para sair do seu próprio vício. Essa guerra para ele, ao olhar, ao ver, era uma guerra pequena. As guerras grandes ele já venceu, mas a guerra pequena ele não consegue vencer. Mas eu digo nessa noite para você: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O que eu quero dizer é que você e Deus sabe, você mesmo sabe dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. Você sabe o que impede a presença de Deus, você sabe o que impede a unção de Deus, você sabe o que impede a alegria de Deus na sua vida, você sabe o que está impedindo. Por que Deus está se afastando? Por causa do pecado oculto. Agora entro nesse exemplo que nós devemos tomar acerca desse homem chamado Acã, que significa Acã? Perturbador. No hebraico, perturbador. Imagina agora, Josué não consulta Deus, saem todos animados para vencer os israelitas, e quando chegam lá, tem a maior frustração, decepção. São derrotados, voltam tristes. Você imagina uma pessoa que está vendo os soldados, os guerreiros sair para a guerra. Ele poderia, penso eu, irmãos, ele poderia ter chegado ao líder, ele poderia ter chegado a Josué, disse: Josué, eu pequei contra Deus, eu fiz algo que não agradou a Deus. Talvez naquele momento teria, pastor, evitado um problemão grande, teria evitado uma angústia, uma tristeza, teria evitado a perda de tantos soldados, teria evitado a perda, teria evitado as viúvas, teria evitado um problemão no meio do Israel. Mas o pecado oculto, quando você oculta o pecado da sua família, quando você oculta o pecado dos seus parentes, da sua esposa, do seu esposo, quando você oculta o pecado da igreja, quando você oculta o pecado do líder da igreja, o pastor da igreja, e fica quieto, há uma consequência nisso. Você pode se esconder de todo mundo, de todos, porém jamais de Deus você pode se esconder. Por isso que eu li agora no Salmo 139, verso 7: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face ou da tua presença? Se subo às mais altas montanhas,
tu estarás lá. Se eu desço a mais profundeza da terra, tu estarás lá. Não tem como esconder da presença de Deus. Por que será que Israel foi derrotado? Por causa do pecado de um só homem. Por que não venceram a guerra? Por causa do pecado de um só homem. Quando há uma derrota, deve haver uma investigação no meio do povo. Josué é orientado por Deus, depois que volta triste, abatido e perguntando para Deus: o que foi? O que eu errei? O que foi que eu errei? Onde foi que eu errei, Deus? O que está errado? Ele pega as suas vestes, ele rasga as suas vestes, versículo 6, que rasgar as vestes era exatamente uma expressão de costumeira entre Israel, ou entre os líderes, os sacerdotes, enfim, entre aqueles que queriam expressar ou externar a sua grande tristeza, um pesar, como cobrir umas cinzas na cabeça, que era lá em 2 Samuel, no capítulo 13, versículo 19, era um meio de expressar a sua angústia, a sua tristeza, porque ele viu centenas de viúvas, mulheres casadas, que aguardavam os seus maridos voltarem, todas com certeza, na convicção, na confiança, mediante ao que ouviram dos espias, que aquela cidade seria saqueada e que a vitória estaria certa. E agora estavam aquelas mulheres entristecidas, estavam aquelas mulheres chorando, e o choro, creio eu, que estava tomando conta de toda Israel. E agora Josué, como líder, pergunta para Deus, e Deus responde para Josué, dizendo: tem pecado no meio da congregação. Disse o Senhor Josué, versículo 10: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. E não é assim que às vezes acontece no meio da congregação, na igreja do Senhor? Pessoas com os pecados ocultos, pessoas com o pecado escondidos, estão na casa de Deus, adorando, mas pecando contra Deus. Estão na casa de Deus, lendo as Escrituras e, entre aspas, cultuando ao Senhor, mas no pecado e vivendo no pecado. E por essa razão a igreja não cresce, não prospera, não há progresso, pastor. Aí onde que entra uma resposta de Deus. Deus fala para o pastor da igreja, o líder da igreja: olha, santificai o povo, santificai o povo, faça uma investigação, alguma coisa está errada, há pecado no meio da congregação. E esse pecado, ele destrói. Imagino a agonia agora de Acã, quando Josué levanta todas as tribos agora, que eram 12 tribos, eram os 12 nomes dos filhos de Jacó, e existia de todas as tribos, existia um chamado Acã, da tribo de Judá. Imagina agora Josué passando nas tendas, reunindo todo o povo. É como se dissesse assim: eu mesmo, olha, se não chegar até mim, eu não vou revelar. As nossas decisões, as nossas escolhas são baseadas, ou o nosso progresso, o nosso sucesso,
A nossa prosperidade é baseada naquilo que nós escolhemos, nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Quando eu escolho a servir a Deus, quando eu escolho me aproximar de Deus, quando eu escolho e tomo a decisão de não me contaminar com o mundo, me afastar do pecado a cada dia, através da santificação, eu tenho mais a glória e a presença de Deus na minha vida. Tudo é baseado na escolha. E aí, imagina só, Acã, que é tio na dele, até Josué chegar de frente a ele e faz uma pergunta que ele não queria que ninguém soubesse e que ele não queria ouvir essa pergunta. Olha, Acã, foi você que pegou dos utensílios que Deus proibiu, que Deus falou para não pegar. Antecipadamente eu falei para todo o povo que se pegasse esses utensílios seria anátema, amaldiçoado. E agora Acã, penso eu, pastor, as pernas tremendo, vai ter que dar uma resposta, porque não poderia mais mentir para Josué. Versículo 19. Então disse Josué: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Acã, da tribo de Judá, em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 2, e versículo 7, você vai ver essa história, essa narração acerca desse homem chamado Acã. A tristeza, irmãos, que havia ali, porque o pecado traz um fracasso ao acampamento. Versículo 11: Israel pecou e transgrediu o meu concerto que eles tinham ordenado. Nenhum de nós, ser humano, principalmente nós servos de Deus, gostamos de fracassar. Há uma filosofia de alguns grandes filósofos que diz assim: as pessoas não fracassam por planejar. As pessoas, elas não planejam para fracassar, aliás, não planejam para fracassar, mas elas fracassam por não planejar. Por que então os homens pecam? Pecam por causa do seu egoísmo, por não guardar a palavra de Deus. Eles pecam, os homens pecam por causa da sua própria ignorância. Atos capítulo 17 e o versículo 30. A ignorância de entendimento das pessoas. Elas pecam por falta de vigilância. A Bíblia nos fala que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. E Jesus fala várias vezes: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A falta de controle de pensamento, as pessoas descontroladas, porque só pensam naquilo que o leva a pecar. E a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 15, versículo 26: abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal,
mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Como é bom pensar naquilo que agrada a você, agrada a sua alma e agrada o seu espírito. Glória a Deus. Essa fase do pecado de Acã, que é a confissão, ele começa agora a confessar e dizer assim: quando vi, no versículo 21, quando vi, nós pecamos contra Deus, muitas vezes pecamos contra Deus por aquilo que a gente está vendo, e às vezes aquilo que nós estamos vendo não é o real, não é verdadeiro. Nem tudo que você vê é verdadeiro. E tem pessoas que só por ver já faz um julgamento precipitado de uma determinada pessoa, de uma determinada situação. Eu vi. Contar uma história aqui para os irmãos, pequena ilustração, que ocorreu em Brasília. Uma certa irmã passando, aliás, duas irmãs passando, viu um irmão em cima do caminhão, desmontando as coisas para descarregar aquele caminhão. E ele tinha o hábito de colocar uma caneta branca em cima da sua orelha. E passando, duas irmãs olharam e viram, e uma olhou para a outra e disse: não acredito, aquele irmão está com cigarro. E a outra disse: eu estou vendo até a fumaça desse cigarro. Vamos contar para o pastor. Situações daquilo que a gente vê. Nem tudo aquilo que a gente vê é agradável a Deus. Pode ser agradável aos nossos olhos, mas tudo aquilo que a gente vê e pensa nos leva a pensar, e num pensamento a gente faz o julgamento se é bom, se é parecido, ou se a gente acha, ou se é verdadeiro, com a convicção daquilo que é certo. Quando Acã viu, ele diz assim: eu vi. Imagina, aquela prata, aquele ouro, uma capa babilônica, alguns ciclos de ouro que estava ali, uma cunha. Eu vi. E o que aconteceu? É que a mesma coisa aconteceu com Eva. Eva viu, e acredito eu que passava muito próximo à árvore do conhecimento e do mal. Daquela árvore, daquele fruto, não se poderia comer, era a ordem de Deus. Mas o desejo, eu vi, estava já lhe chamando, lhe tentando. E quando ela viu aquele fruto, ela disse: eu vi o fruto, tomei e comi. Eva via que a fruta era boa, diz a Bíblia, e pecou contra Deus. Não é assim que está acontecendo nos nossos dias, que talvez muitas pessoas vendo o que não agrada a Deus. Muitos jovens, muitas senhoras, muitos senhores, muitos crentes, que está vendo o que não agrada a Deus pela televisão, exatamente pelo celular, e que leva até o vício, e são dominados pelo vício, são presos pelo vício, e não conseguem mais se libertar, porque o pecado, o desejo, a vontade, que chamamos da concupiscência, te leva muitas vezes ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ou realizado, feito, consumado, ele traz a tristeza para Deus.
entristece o coração de Deus. A mulher de Ló olhou para trás, quando ela viu a cidade pegando fogo, ela transformada numa estátua de sal. Davi estava no seu palácio, quando ele viu aquela mulher chamada Betseba, ele peca contra Deus, ele a desejou. Muitos pecados começaram no olhar. E Salmo 101 e o versículo 3, a palavra de Deus nos afirma de seguinte maneira, quero ler para você. Salmo 101 e o verso 3, que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então tenha cuidado naquilo que você está assistindo, naquilo que você está vendo. E há um cântico corinho, muitos anos atrás, eu ainda tenho uns 10 anos, quando eu cantava: cuidado, olhinho no que vem, o Salvador Jesus Cristo está olhando para você. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 14 e versículo 15, eu gostaria de ler também para você. Capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. A palavra do Senhor nos fala da seguinte maneira: Provérbios capítulo 4, versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Oh, glória a Deus. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo em Tessalonicenses, nos diz: abstém-se do mal, afasta-te do mal, ou da aparência do mal, afasta-te da aparência do mal. E aí, quando nos refere nesse texto sagrado, quando Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: os que confessam alcançam misericórdia do Senhor, mas o que oculta, o que encobre as suas transgressões, e que não confessa e que não deixa, não alcança a misericórdia de Deus. Então, Acã, ele diz a segunda parte: quando vi, depois ele diz assim: cobicei-os, que é um desejo ardente no seu coração, de pegar, de ter, de possuir. Não é assim que acontece com a gente? Por isso que as vitrines das lojas estão cheias de atrações. Que eu gosto de terno, gosto de uma camisa também. É chamativa, é algo chamativo. As mulheres, as jovens, os jovens, né, que vê aquele tênis que acabou de passar propaganda. As donas de casa que acabou de ver uma propaganda de um sofá, de um eletrodoméstico, e aí quando vai passando, são chamadas a atenção, e os olhos é a janela da alma. Glória a Deus. Ele diz: cobicei. Nós não caímos na tentação também? Cobiçamos. Cobiçar é um desejo ardentemente. Mesmo que você não tenha necessidade, você compra pelo prazer, pelo desejo que você tem. E aí ele diz assim: cobicei, tomei-os, se apossou daquilo que não era da vontade de Deus.
viu aquilo que não era da vontade de Deus, viu aquilo que levava à morte, cobiçou aquilo que levava à morte e tomou aquilo que levou à morte. Eis que estão escondidos. Quando ele fala assim, olha Josué, eis que estão escondidos a decepção, a tristeza, a desilusão. Não é assim que aconteceu com Adão e Eva? Se esconderam quando pecaram contra Deus? Não é assim que aconteceu com Jonas? Se esconderam de Deus? Não é assim que aconteceu com Davi? Se escondeu de Deus? O pecado mente para as nossas próprias consciências, e o pecador mente para aqueles com quem ele se relaciona. Ocultar o pecado, irmãos, é declinar a sua vida espiritual. Ocultar e não confessar o seu pecado para com Deus é diminuir, é descer os degraus que Deus quer que você suba. Ocultar o pecado e não confessar contra Deus é dizer assim: Senhor, eu não quero mais o teu perdão. Hoje a graça de Cristo Jesus está sobre a nossa vida. Não temos prazer em pecar contra Deus. E aí nós vemos a instrução aqui, glória a Deus, e a exposição quando ele está à vista de todos. Porque o pecado, uma vez revelado, traz a exposição. Não foi aquele, não foi esse, não é esse aí. Todos apontam para você. A vergonha vem, a decepção vem, e aí a tristeza vem. Mas no Salmos 90, verso 8, a exposição diante de Deus, antes de nós sermos expostos diante da sociedade, pastor, diante da igreja, diante de algumas pessoas, antes que isso aconteça, vamos nos expor diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou pobre e pecador, eu sou miserável e eu preciso de Ti, pequei contra Ti. E o reconhecimento da humildade é de: eu não sou digno de receber o teu perdão, mas pela tua bondade, pela tua graça, a tua misericórdia que me alcançou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eis-me aqui, o teu servo que está te pedindo perdão. E quando ele expõe isso aí, que é julgado, então Josué dá a sentença para ele. Lembra-te do que eu te falei. Eu falei para todo o povo que aquele que pegasse o tecido seria anátema, amaldiçoado. A Bíblia nos fala que nenhuma condenação, Romanos capítulo 8, há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque antes nós andávamos segundo a nossa carne. A carne tipifica o desejo desesperado de pecar contra Deus, de desobedecer a Deus, a todas as ordenanças vindas do Senhor. Nós desobedecíamos, éramos escravos do pecado. Portanto, pecando e tendo prazer em pecar contra Deus, éramos anátemas, amaldiçoados, condenados. Mas Cristo Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós fôssemos libertos e dizemos: nenhuma condenação está em nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Se você puder exaltar ao Senhor onde você se encontra, oh glória a Deus. Imagina que se o pecado de Acã, esse pecado oculto, pastor, afetasse só ele, mas ele era o líder da família,
nada tivesse como se nada tivesse acontecido. Os utensílios estavam escondidos na tenda. Não vou dizer que a família sabia, ou também posso confirmar isso, que a Bíblia não fala, mas pela convivência, pela intimidade com a sua esposa, possivelmente a família, pastor, sabia do que estava acontecendo, do que tinha dentro. O pecado estava na tenda, estava no meio da família. E não é assim, queridos. Por mais que nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, somos cristãos, somos líderes, mas muitas vezes nós deixamos o pecado dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E que pecado é esse que nós ocultamos? É que passamos a mão na cabeça dos nossos filhos quando ele está errado. É quando nós ocultamos o erro dentro da nossa casa. É quando nós cometemos o pecado e continuamos, sabemos que é pecado e continuamos no pecado. E isso desagrada ao Senhor. A ira de Deus é contra essa família. E a família de Acã, ela foi destruída. E aí eu volto no texto em que Josué toma agora, manda, uma vez que ele confessou os seus pecados, Josué envia os mensageiros, no versículo 22, e foram correndo à tenda, e eis que tudo que estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Está na hora de você confessar os seus pecados diante do Senhor. Está na hora de você deixar é tirar o que está dentro da sua tenda, da sua casa, da sua família, e jogar fora. É revelar para Deus, é ter a humildade. E agora Josué disse: agora, olha o que vai acontecer contigo. Pega Acã, vem aqui, traz ele para cá, ou fora do arraial, traz a capa, traz a prata, traz a cunha de ouro, traz os seus filhos, traz as suas filhas, seus jumentos, tudo que ele tem, tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. E o vale de Acor no hebraico quer dizer problema. Eu quero fugir de problemas, ou enfrentar os problemas quando me pega de surpresa. Mas chamar e convidar um problema para se tornar um grande problemão, a única maneira, a única forma, pastor José, de evitar um problemão na nossa vida é resolver os probleminhas. São as pequenas coisas que nós achamos que não é nada demais, e isso traz um problemão para nós. É a nossa autoconfiança, o nosso próprio eu, o nosso ego, que às vezes nós achamos que estamos com potencial todo no sentido espiritual e pecamos contra o nosso Deus, quando em vez de estar a presença de Deus no nosso lar, em vez de estar a presença de Deus no meio da nossa família, está o pecado. Por isso que não terá e não terá as bênçãos do Senhor, são voltados de uma maldição. E há pessoas que acham que estão debaixo da bênção de Deus, quando estão debaixo de uma maldição, por causa do pecado que destrói o ser humano. Mas a família de Acã foi destruída, uma perda total. Se permanecer no pecado, somos destruídos.
Se brincarmos com pecados, corremos o risco de sermos destruídos. Mas Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos confirma, dizendo da seguinte maneira, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vemos, ouvimos, até a carne, a vontade vem, mas nós não somos mais escravos do pecado. Tem um que comanda o nosso corpo, tem um que comanda a nossa alma, tem um que comanda o nosso espírito. Chama-se Jesus Cristo, que está sentado no trono do nosso coração. Ele tomou conta da sua vida. E agora a palavra de Deus nos fala que não devemos pecar. Pecamos, mas não devemos. Não é bom pecarmos contra Deus. Pecamos, mas não é bom. Todos os dias pecamos contra o Senhor por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos e por aquilo que pensamos, mas não temos prazer em pecar contra o nosso Deus. A nossa alma se entristece, a nossa consciência arde por aquilo que nós falamos, que desagradou a Deus, por aquilo que nós fazemos, que desagradou a Deus. Mas essa noite, Deus, Ele fala para você nitidamente: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o Senhor. Oh, glória a Deus! Nós não temos prazer em pecar contra o nosso Deus, mas temos prazer em adorá-lo, servi-lo e sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Portanto, esta noite, queridos, a advertência para nós é não pecarmos contra Deus e não ocultarmos o nosso pecado como fez Acã. E por ocultar o seu pecado e não confessar, ele padeceu, não apenas ele, mas toda a sua família, e tudo aquilo que ele tinha foi destruído. Hoje, em Cristo Jesus, Deus está falando com você: se pecardes, oh glória a Deus, está na hora de você confessar, deixar a prática do pecado, como Provérbios capítulo 28, ele fala, versículo 13, deixar a prática do pecado, glória a Deus, se aproximar diante de Deus, pedir perdão ao Senhor, e diz a Bíblia que você alcançará, será recompensado por uma coisa que eu não posso viver um dia sem ela, e você também não pode viver um dia sem ela. É a misericórdia de Deus lhe alcançará. E aí, uma vez que você confessar e você deixar, alcançará a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E também tem uma coisa que Deus fará na minha e na sua vida: é fazer-lhe prosperar novamente. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Glória a Deus. Que devemos abandonar o pecado, se você assim está com ele. E outra coisa, devemos a cada dia confessar para o nosso Deus, e não vivemos jamais ocultando o pecado. Que Cristo Jesus venha falar ao seu coração, e que essas palavras, que essa mensagem tenha surgido efeito na sua vida. Portanto, você quer prosperar, quer ter uma vida de vitória, quer ter sucesso, o segredo está em obedecer ao teu Deus. Tudo que Ele te ordenar, glória a Deus, tudo que Ele mandar você cumprir ou fazer, faça com alegria, cumpra o seu dever com alegria, oh glória a Deus, obedecendo ao Senhor nosso Deus. Se Acã não fosse desobediente a Deus, o desastre não aconteceria no povo de Israel. Também, se o líder tivesse consultado a Deus antes e pedido a direção a Deus antes de guerrear, o mal não teria acontecido, a tragédia não teria acontecido. Que nós venhamos a consultar o nosso Deus,
que nós venhamos a orar ao nosso Deus e pedir a orientação do nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado a todos os irmãos que estão aqui. Se coloque de pé e nós teremos o prazer e a alegria de convidar o pastor José para levar a Deus em oração. Glória a Deus. Hoje ele estará ouvindo aqui a mensagem, cultuando ao Senhor, glória a Deus, e vai orar ao Senhor, pedindo a Deus, agradecendo a Deus por essa palavra, e eu espero que Deus tenha falado com você. Glória a Deus. Amém? Quero agradecer ao Ministério do Louvor, quero agradecer à irmã Lalinha, ao nosso irmão Netinho, à irmã Wellen, a missionária Edilene e o pastor José, que vai fazer a oração agradecendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Maravilhoso e eterno Deus. Muito obrigado, Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, aplicada, Senhor, em nossos corações. Que é o nosso prazer, Senhor, seja andar em tua presença. Que é o nosso prazer, Senhor, seja andar em santidade. E o teu Espírito Santo, Senhor, gere santo temor no nosso coração, obediência, Pai, a tua majestade. Que isso, Senhor, não seja de uma forma forçada, não seja obrigada, mas que seja, Senhor, a satisfação do nosso coração, Senhor, a nossa alegria, o nosso prazer, te servir, Senhor, e andar em tua presença conforme a tua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que somos e o que temos, porque o Senhor é tudo o que precisamos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, assim nós te oramos e todos digam amém. Curve a sua cabeça e receba as bênçãos dos apóstolos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja aqui presente e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam juntos, amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.